Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar o programa, eu te convido a ficar por dentro de tudo que acontece aqui e também na Arquidiocese do Rio. Para isso é muito fácil, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E uma novidade, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo o que acontece na produção do programa, nos bastidores e muitos outros conteúdos sobre a igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo e segue a gente no @ que aparece no seu vídeo. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Lembro-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei, que vós recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sereis salvos, se o guardardes tal como eu vos-lo anunciei. De outro modo, teríeis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na última catequese, vimos que o primeiro concílio na história da Igreja, como aquele do Vaticano II, nós tivemos o primeiro que foi convocado em Jerusalém por uma questão ligada à evangelização, ou seja, o anúncio da boa nova aos não-hebreus. Se pensava que era só para os hebreus. No século XX, o Concílio Ecumênico Vaticano II apresentou a Igreja como povo de Deus peregrino no tempo e, por natureza, missionário. O que significa isso? Existe como que uma ponte entre o primeiro e o último concílio no sinal da evangelização. Uma ponte cujo arquiteto é o Espírito Santo. Hoje coloquemo-nos à escuta do Concílio Vaticano II para descobrir que evangelizar é sempre um serviço eclesial. Nunca solitário, jamais isolado, nunca individualista. A evangelização se faz sempre em eclésia, ou seja, em comunidade. E sem fazer proselitismo, isso não é evangelização. Com efeito, o evangelizador transmite sempre aquilo que ele mesmo ou ela mesma recebeu. Foi São Paulo que o escreveu primeiro. O Evangelho que ele anunciava e que as comunidades recebiam, e no qual permaneciam firmes, é o mesmo que o apóstolo, por sua vez, tinha recebido. Se recebe a fé e se transmite a fé. Esse dinamismo eclesial de transmissão da mensagem é vinculativo e garante a autenticidade do anúncio cristão. O próprio Paulo escreve aos Gálatas: se alguém, nós ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, que ele seja anátema. É bonito isso. Isso vem para tantas as visões que estão na moda. Por isso, a dimensão eclesial da evangelização constitui um critério de verificação do zelo apostólico. Uma verificação necessária, porque a tentação de proceder solitariamente está sempre à espreita
De um modo especial quando o caminho se torna impérvio e sentimos o peso do compromisso. Igualmente perigosa é a tentação de seguir caminhos pseudo-eclesiais, mais fáceis, de adotar a lógica mundana dos números e das sondagens, de confiar na força das nossas ideias, dos programas, das estruturas, das relações que contam. Isso não é. Isso deve ajudar um pouco, mas o principal é outra coisa. É a força que o Espírito nos dá para anunciar a vida de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. As outras coisas são secundárias. Pois bem, irmãos e irmãs, coloquemos-nos mais diretamente na escola do Vaticano II, relendo alguns números do Decreto Ad Gentes, o documento sobre a atividade missionária da Igreja. Esses textos do Vaticano II conservam plenamente o seu valor, até no nosso contexto complexo e plural. Em primeiro lugar, e esse documento, Ad Gentes, convida-nos a considerar o amor de Deus Pai como uma fonte, que nos cria livremente pela sua extraordinária misericórdia, benignidade, e depois nos chama gratuitamente a partilhar a sua própria vida e glória. Isso é nossa vocação. Ele, por pura generosidade, continua a infundir em nós todas as coisas, conseguindo simultaneamente a sua glória e a nossa felicidade em tudo e em todos. Essa passagem é fundamental, pois diz que o amor do Pai tem como destinatário cada ser humano. O amor não é para um grupo somente. Não, é para todos. Coloquem essa palavra na cabeça e no coração. Todos. Ninguém excluído. Assim diz o Senhor. Trata-se de um amor que alcança cada homem e mulher através da missão do Filho, medianeiro da salvação e nosso Redentor. E mediante a missão do Espírito Santo, o Espírito Santo que age em cada um, tanto nos batizados como nos não batizados. O Espírito Santo age. Além disso, o Concílio recorda que a Igreja tem a tarefa de continuar a missão de Cristo, que foi enviado a evangelizar os pobres. Por isso, acrescenta o documento, a Igreja, movida pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, deve seguir o mesmo caminho de Cristo, ou seja, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação própria até a morte. Morte de que ele saiu vencedor pela sua ressurreição. Se a Igreja permanecer fiel a esse caminho, se nós permanecemos fiel a essa estrada, a Igreja será a manifestação, ou seja, a epifania e a realização dos desígnios de Deus no mundo e na história. Irmãos e irmãs, estas breves indicações ajudam-nos também a compreender o sentido eclesial do zelo apostólico de cada discípulo missionário. O zelo apostólico não é um entusiasmo, é outra coisa, é uma graça de Deus que devemos conservar. Devemos entender o sentido, porque o povo de Deus peregrino e evangelizador não existem sujeitos ativos e passivos. Não existe aquele que ele prega e aquele que anuncia o Evangelho de um ou de outro e os outros que estão calados. Não. Cada um batizado é Evangelho Gaudium. Cada batizado, qualquer que seja a sua função na Igreja e o grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. Você é cristão? Eu recebi o batismo. Você evangeliza? O que significa isso? Se você não evangeliza, não dá testemunho, se você não dá aquele testemunho do batismo recebido a fé que Deus nos deu, você não é um bom cristão. Em virtude do batismo recebido e da consequente incorporação na Igreja, cada batizado participa da missão da Igreja. E nela, na missão de Cristo Rei, sacerdote e profeta.
Irmãos e irmãs, essa tarefa é uma e a mesma em toda parte, sejam quais forem os condicionamentos, embora difira quanto ao exercício conforme as circunstâncias. Isso convida-nos a não nos tornarmos escleróticos nem fossilizados. Tirar dessa inquietude que não é de Deus. O zelo missionário do crente manifesta-se também como busca criativa de novas maneiras de anunciar e testemunhar, de novos modos de encontrar a humanidade ferida que Cristo assumiu. Em síntese, de novas formas de servir o Evangelho e a humanidade. A evangelização é um serviço. Se uma pessoa se diz evangelizador e não há aquele comportamento com o coração de servidor e se vê patrão, não é evangelizador. É um pobrezinho. Regressar ao amor frontal do Pai e às missões do Filho e do Espírito Santo não nos fecha em espaços de tranquilidade pessoal estática. Pelo contrário, leva-nos a reconhecer a gratuidade do dom da plenitude de vida a que somos chamados, dom pelo qual louvamos e damos graças a Deus. E também, e não é só para nós, é para dar. E leva-nos também a viver cada vez mais plenamente o que recebemos e a partilhá-lo com os outros, com sentido de responsabilidade e percorrendo juntos os caminhos, muitas vezes tortuosos, difíceis da história, na expectativa vigilante e laboriosa do seu cumprimento. Vamos pedir ao Senhor esta graça de tomar na mão essa vocação cristã e dar graças a Deus por aquilo que nos deu, esse tesouro, e buscar comunicá-lo aos outros. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano agora com a nossa correspondência internacional. A nossa repórter Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. As atenções aqui no Vaticano estão concentradas para amanhã, dia 13 de março, quando vamos festejar os 10 anos do pontificado de Francisco. Sabemos que o Papa é avesso às celebrações, mas não faltarão mensagens, entrevistas e análises de como a Igreja mudou na última década. Foram tantos eventos que é difícil escolher uma única imagem para celebrar esta data, mas vamos tentar condensar neste vídeo os principais momentos. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB diretamente de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.